Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Deuteronômio capítulo 3. Em seguida voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército e nos atacou em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos junto com o seu exército e a sua terra. Você vai fazer com ele a mesma coisa que fez com o rei Seom em Esbom. Então o Senhor, o nosso Deus, entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, com todo o seu exército. Nós os derrotamos até que não restou nenhum sobrevivente. Conquistamos todas as suas cidades. Foram ao todo 60 cidades em toda a região de Argob, que pertencia ao reino de Og, em Bazã. Todas as cidades eram fortificadas com altos muros e portas com trancas de ferro. Isso sem contar as cidades sem muros. Destruímos completamente o reino de Bazã, tal como havíamos feito com Seom, rei de Esbom, matando todos os homens, mulheres, crianças, mas ficamos com todo o gado e outros bens das cidades. Foi assim que conquistamos naquela ocasião as terras dos 2 reis dos amorreus, a leste do rio Jordão, que vão desde o rio Arnon até o monte Hermon. É bom esclarecer que os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus chamam de Senir. Tínhamos conquistado todas as cidades do planalto de toda a região de Gileade e de Bazã, incluindo as cidades de Salcá, Edrei, cidades do reino de Og, de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último dos gigantes refaíns. A cama de ferro usada por ele está na cidade amonita de Rabá e media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura. A terra da qual tomamos posse naquela época incluía o território que vai de Aroer, junto ao rio Amon, até mais da metade da região montanhosa de Gileade, incluindo suas cidades e todas as terras que formavam o antigo reino de Og, rei de Bazã. Essas terras foram dadas às tribos de Ruben e de Gade. O restante da região de Gileade e também toda Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Bazã era conhecida antigamente como terra dos refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, tomou posse de toda a região de Argob até as fronteiras dos Jerusitas e dos Maacatitas. Por isso, essa região é chamada até hoje de Avot Jair, que significa cidades de Jair. Depois dei Gileade ao grupo de famílias de Maquir. As tribos de Ruben e Gade dei a região que vai desde o ribeiro de Jaboque até Gileade, até a parte central do vale do rio Armon, e dei a eles também Arabá, tendo como fronteira ocidental o rio Jordão, desde Quinerete até o Mar Morto, também chamado de Mar de Arabá, no pé do monte Pisga, no leste. Na mesma ocasião, eu lhes lembrei o seguinte: o Senhor, o seu Deus, deu a vocês esta terra para que tomem posse dela. Todos os guerreiros devem marchar à frente das outras tribos irmãs para além do rio Jordão, para conquistarem a terra que o Senhor está dando a Israel. Mas as mulheres e crianças e o gado de vocês, e sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já dei a vocês, até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos israelitas, como deu a vocês, para que eles também herdem a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a eles do outro lado do rio Jordão. Então vocês poderão voltar para as terras que dei a vocês. Naquela ocasião, eu também disse a Josué: você viu o que o Senhor nosso Deus fez àqueles 2 reis. A mesma coisa acontecerá com todos os reinos do outro lado do Jordão. Não tenham medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, lutará por vocês. Foi também naquela ocasião que eu pedi a graça do Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, o Senhor já começou a mostrar a este seu servo a sua grandeza e a sua forte mão. Pois que Deus existe nos céus ou na terra que possa fazer as coisas grandiosas que o Senhor fez? Suplico agora que me deixe passar o Jordão.
Me deixe ver essa boa terra, com bela região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor ficou muito irado contra mim, por causa de vocês, e não atendeu a minha súplica. Não fale mais nisso, ordenou ele, mas suba ao ponto mais alto do Monte Pisga, e dali você poderá olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e ver de longe a terra com os seus próprios olhos. Mas você não atravessará o Jordão. E depois dê ordens a Josué: encoraje-o e fortaleça-o, porque Josué vai conduzir o povo à conquista da terra, que você vai apenas ver do alto do monte. Assim ficamos no vale, perto da cidade de Bet-peor. Continuando então esses capítulos iniciais de Deuteronômio, nós vamos ver que a ordem de Deus para que eles possuíssem a sua herança, ela é repetida várias vezes: possuam a terra. E nós precisamos entender nisso que, assim como em Números, o livro de Números vai mostrar o povo de Israel durante o seu caminho no deserto, Deuteronômio são essas instruções, palavras, para que eles pudessem se preparar para a conquista. E há um paralelo muito interessante quando a gente compara a geração do deserto e a geração que conquista a terra. A geração do deserto tipifica muito as obras da carne. A nossa carne, ela não vai herdar as heranças espirituais. A geração que nasce no deserto e que vai entrar na terra tipifica muito a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos levar, irmãos, a gente realmente entrar na herança, nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Então Deuteronômio não é apenas a repetição da lei, ainda que também seja um pouco disso, mas na verdade Moisés em Deuteronômio vai enfatizar o espírito da lei, a revelação de Deus para Israel, como eles deveriam se preparar para entrar na terra prometida. Isso para nós como igreja agora na nova aliança é essencial. O Senhor está nos preparando a cada dia para nos usar enquanto estivermos na terra e para que a gente entre no seu reino celestial, para que a gente participe do seu reino eterno na volta do nosso Senhor Jesus. E é muito interessante a gente perceber em Deuteronômio que a ênfase sempre é para a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir e responder a palavra de Deus. A gente vai ver mais à frente pelo menos 3 ênfases que Deuteronômio nos dá sobre o ouvir a lei. A primeira é sobre o rei de Israel. Já em Deuteronômio, Deus afirma que eles teriam um rei. É interessante porque essa não era a vontade de Deus no sentido pleno, mas Deus permitiu. E em Deuteronômio que diz que o rei tinha que ter uma cópia desta lei, uma cópia de Deuteronômio, que ele mesmo tinha que escrever, para ele ler todos os dias, para que o temor de Deus estivesse sobre ele. Em Deuteronômio também diz que a família deveria estar ensinando esta lei, a palavra, todos os dias, levantando, caminhando, ensinando aos filhos, inculcando em sua mente. Então Deuteronômio vai dar essa ênfase ao espírito da lei, que é um relacionamento com a palavra, que o rei, os governantes têm que ter, que a família tem que ter no dia a dia. E sobretudo no final de Deuteronômio fala que os sacerdotes, que eram os pastores, os mestres da antiga aliança, precisavam ser cheios dessa palavra para poder ensinar ao povo. Então Deuteronômio, irmãos, vai nos lembrar uma verdade que o Senhor Jesus deixa muito claro: nós precisamos permanecer na palavra de Deus, para a gente conquistar a herança, para que haja frutificação na nossa vida, para que a nossa vida não seja apenas uma vida superficial, religiosa, para que haja fruto, para que a gente conquiste a herança de Deus. E é muito interessante isso, né? Porque a essência da lei, na verdade, nós temos falado, é relacionamento, é amor a Deus. Existe também algumas ênfases aqui em Deuteronômio que vale a pena a gente ver agora nesse nível de introdução, que Deus ele deixa muito claro o seu amor para com o seu povo. Deuteronômio é o livro que primeiro na Bíblia vai revelar de forma explícita o amor de Deus para com o seu povo.
A gente vai ver em Gênesis Deus revelando de maneira implícita o amor dele ao criar o homem, ao chamar para a comunhão, ao separar Abraão, ao aguardar todos os descendentes de Abraão. Mas em Deuteronômio Deus vai falar várias vezes: eu levei vocês para o deserto como um pai que leva o seu filho para treiná-lo, para discipliná-lo, para que você possa entrar na sua herança, o que eles não tinham no Egito, irmãos. Escravo tem até pagamento, mas filho tem herança. Deus então em Deuteronômio está mostrando: eu os amo. E o que Deus espera de nós, irmãos, quando Ele revela que Ele nos ama? Ele espera o nosso amor. Deuteronômio é que vai dar essa ênfase: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. É o que Deus espera de nós. Esse amor para quê? Para que a gente possa experimentar a plenitude dEle, para que a gente possa realmente entrar nessa herança, nessa terra prometida. E agora, também olhando aí para o capítulo 2, além de Deuteronômio, ou melhor, capítulo 3, né? Além de Deuteronômio falar sobre esse amor de Deus de forma explícita, Deuteronômio também vai revelar o chamado nítido que Deus tem para cada um de nós. O chamado de Deus para Israel é claro em Deuteronômio: entre e possua a sua terra, possua a herança. E aqui no capítulo 3 nos fala de como eles deveriam se portar diante de cada nível de guerra. Você percebe que Moisés vai mostrar aqui vitórias que eles já tiveram antes de atravessar o Rio Jordão. Irmãos, nós precisamos olhar para trás e ver as vitórias que Deus já nos deu, ver aquilo que Deus já nos abençoou até aqui. Senão nós vamos viver sempre insatisfeitos e achando que Deus vai me dar vitória no futuro, há uma bênção de Deus me aguardando, e isso é uma realidade em muitos aspectos, mas nós precisamos olhar para trás e ver que até aqui o Senhor nos ajudou, que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia da sua vinda. Então, no capítulo 3, lembre os irmãos que Moisés está falando para a nova geração. Ele está dizendo para a nova geração: o Senhor deu vitória até aqui. E quais são essas chaves aí que eles precisavam lembrar da vitória para vencer, para conquistar? Uma delas está de maneira muito clara, o que o Senhor falou para eles várias vezes. No versículo 2, o Senhor me disse, Moisés está falando, ele ouviu do Senhor: não tenha medo dele. Irmãos, nós não podemos ter medo dos desafios que estão diante de nós. Deus já nos deu vitória até aqui, então os novos desafios nós vamos enfrentar no nome do Senhor. Não ter medo, o perfeito amor lança fora o medo. O medo nos paralisa, o medo distorce a realidade. O medo, na verdade, ele acaba sendo algo que vai conspirar contra a fé. Por isso, várias vezes, o Senhor Jesus falava: não temas, crê somente. Então a fé, ela vai sendo um antídoto para a gente combatendo essa inclinação natural que a gente tem às vezes ao medo diante dos novos desafios. A geração que ia entrar aqui na terra prometida, que ia atravessar o Jordão, era uma geração que nasceu no deserto. Eles ouviam as histórias, mas eles iam enfrentar gigantes, eles iam enfrentar cidades fortificadas. E no capítulo 3 de Deuteronômio, o Senhor está dizendo através de Moisés: Deus deu vitória sobre cidades muradas, Deus deu vitória sobre cidades sem muros. E o Senhor deixou claro para nós: não tenha medo dos novos desafios. E não só isso, perceba também no versículo 2 que o Senhor disse: não tenha medo, pois eu o entreguei em suas mãos, junto com o exército e a terra. Você vai fazer com ele a mesma coisa que fez com o rei de Seom. Ou seja, Deus está dizendo: você vai vencer essa próxima batalha da mesma maneira que você venceu as anteriores. E sabe por quê? Porque o Senhor é que entrega. Fica claro que nos novos níveis de batalha que nós vamos enfrentar daqui por diante, e que estamos enfrentando talvez agora no presente, fica claro, irmãos, que nós temos que crer no Senhor e confiar que Ele é que dá a vitória. Não é a nossa capacidade apenas, não é a nossa sabedoria. Interessante que Deus escolheu Israel, e aqui em Deuteronômio diz: olha, eu os amei, não porque vocês eram mais numerosos, ou mais sábios, ou mais fortes. Deus simplesmente os amou, porque Deus é amor, e decidiu escolher Israel. Deus escolheu você e a mim, não porque nós somos mais sábios, melhores, superiores. Pelo contrário, muitas vezes Deus, Ele escolhe os fracos para que os fortes sejam envergonhados, e na verdade para que fique claro
que a obra é dele. A Bíblia diz que Deus nos escolheu como vasos de barro. O tesouro que há em nós é Cristo, para que a excelência da glória seja dele, não nós. Ou seja, depois das vitórias, nós não vamos olhar para trás e falar, eu sou forte, eu sou capaz. Não, nós vamos olhar e falar, foi a graça de Deus, foi a mão de Deus. É isso que em capítulo 3 de Deuteronômio está ficando claro, esses princípios da conquista da terra, da batalha espiritual. Não ter medo, confiar que a vitória vem do Senhor. O Senhor é que entrega. Versículo 3 começa dizendo, o nosso Deus entregou em nossas mãos, nós os derrotamos. Por que nós vencemos, irmãos? Por que nós somos mais do que vencedores? Por causa do Cristo, do Senhor Jesus. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Por crer nele, por estar nele, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O Senhor Jesus falou, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O segredo da resposta de oração é permanecer em Jesus, porque quando nós permanecemos nele, nós ouvimos a vontade dele e vamos orar de acordo com a vontade dele, e assim será, e assim se cumprirá. A nossa herança nessa terra, irmãos, nós precisamos conquistar, mas é conquistar em Cristo, para Cristo, com Cristo, que é a essência da nossa vida, e a essência da lei, é Cristo. Então, Deuteronômio capítulo 3, onde nós estamos aqui hoje, vai mostrar, além do amor de Deus claramente revelado no Deuteronômio revela o chamado nítido que Deus tem para cada um de nós. Entre e possua a terra. Entre na sua herança, há uma herança espiritual para cada um de nós. Agora perceba que nos fala de um detalhe aqui, muita gente não percebe, de 2,5 tribos que tinha no meio do povo de Israel, que não entraram na terra de Canaã, ou não quiseram herança em Canaã. 2,5 tribos, os irmãos já viram aí, Rúben, Gade e a metade de Manassés. Eles, e lá em Número vai contar essa história, eles falaram o seguinte para Moisés, olha, eu sei que Deus prometeu a terra depois do Jordão, eles aqui estavam ouvindo Moisés pregando antes de atravessar o Jordão, eles estavam aqui se preparando para esse momento, e essas 2,5 tribos falaram, nós gostamos aqui da terra, da planície aqui de Moabe, as campinas de Moabe, nós gostamos da terra do lado de cá, nós não queremos entrar, nós não queremos passar o Jordão. Que coisa, irmãos, isso simboliza muito as pessoas que não querem entrar na herança espiritual, elas estão apegadas mais às coisas deste mundo, da terra, da carne. Quantas pessoas estão trocando a sua herança espiritual por heranças meramente terrenas, passageiras, efêmeras? O Senhor Jesus falou que onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração, e o Senhor Jesus falou que nós devemos juntar tesouros no céu e não tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem, onde os ladrões podem destruir. Então essas 2,5 tribos falaram para Moisés, por quê? Porque eles tinham muitos gados, eles tinham muitos animais, e eles olharam, irmãos, aquela planície ali, a campina de Moabe, e falaram, aqui tem alimento para os nossos gados. Isso fala muito das pessoas apegadas, às coisas materiais, e você não precisa ter muito para ser apegado. Tem gente que tem pouco e é muito apegado, tem gente que tem muito e que não é. O que nos mostra nesse texto que nós não podemos trocar a nossa herança espiritual pelas heranças terrenas. E sabe o que Moisés falou? Tudo bem, vocês querem ficar aí? Tá bom, vocês podem ficar. Porque, irmãos, Deus nos dá liberdade para escolher o nível de plenitude que a gente quer ter nele, o nível de herança que nós queremos ter nele. Moisés falou, só tem uma coisa, vocês vão entrar junto com o povo de Israel e vão ajudá-los a conquistar a terra, depois vocês voltam. E eles deixaram as famílias ali, os animais ali, antes do Jordão, aquém do propósito de Deus. Irmãos, isso simboliza demais aqueles que estão apegados ao mundo e às obras da carne. Por que eles não queriam ir para a terra de Canaã? Sabe por quê? Eles se apaixonaram, ficaram fascinados com as campinas de Moabe, porque ali era um lugar extremamente fértil. Sabe por que muita gente não entra em lugares mais profundos em Deus? Porque eles acham que não tem nada melhor do que as coisas que eles têm, que eles veem, que eles sentem. Eles acham que os bens deste mundo, os prazeres deste mundo, os prazeres do pecado, ou o entretenimento, ou a cultura deste mundo, eles acham que isso é tão bom, tão maravilhoso, que eles acham que não tem nada melhor.
irmão, que engano tão grande. Certamente o mundo, ele tem uma fascinação, ele nos atrai de muitas maneiras, mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que o mundo, ele tem uma atração enganosa, mas Cristo, ele tem um amor transformador, ele nos liberta, ele nos cura. Nós precisamos entender algo muito simples na Bíblia, mas muito profundo, que o Egito, ele pode nos oferecer muitas coisas. O Egito é símbolo deste mundo, mas somente em Cristo nós somos plenos, nós somos satisfeitos, nós somos completos. Somente em Cristo nós vamos ter a paz que o mundo não pode dar, a alegria que o mundo não pode dar, e a paz e a alegria de Cristo não podem ser roubadas por nada. Quantas pessoas estão trocando a sua herança espiritual, o seu chamado, o chamado para todo Israel era para Canaã, mas alguns preferem ficar aquém do Jordão, eles não querem passar pelo arrependimento, pela batalha, eles não querem mergulhar mais profundamente em Deus, sabe? Isso simboliza aquelas pessoas que acham que não precisam de mais nada, e acabam deixando, não só eles ficam, mas eles deixam as suas famílias aprisionadas a este lugar, que é um lugar fértil aos olhos humanos, mas que não tem a plenitude de Deus. E sabe o que aconteceu na Bíblia, lá no livro de Reis, você vai perceber, quando vem o império assírio, que foi o primeiro império a levar para o cativeiro a nação de Israel, sabe quais foram as primeiras tribos a serem derrotadas pelo império assírio e levadas para o cativeiro? Parece fácil a resposta, né? As 2,5 tribos. Foram levados para o cativeiro por quê? Porque não responderam ao chamado completo de Deus. Irmãos, quando eu e você não respondemos ao chamado completo de Deus na nossa vida, nós seremos levados cativos. Nós não experimentaremos a plenitude de Deus. Então, cumprir o chamado não é só uma questão de uma tarefa. Cumprir o chamado é o convite de Deus para experimentarmos a plenitude do seu amor, da sua presença, do seu propósito, do desígnio pelo qual Deus nos criou, é entrar na nossa herança, é realmente experimentar a nossa verdadeira identidade em Cristo. Você e eu nascemos para as promessas que o Senhor tem, para a herança que o Senhor tem. Nós precisamos responder a este amor de Deus com amor. Quantas pessoas enganadas, irmãos, caindo no engano achando que esse mundo, esta terra, o que ela nos dá é o melhor que a gente pode experimentar. As planícies de Moabe simboliza na Bíblia muito as obras da carne, os irmãos sabem, dos moabitas, né? Na verdade, o Egito, o mundo, seduz a gente de maneira enganosa, mas sempre vai levar a gente à escravidão. Porém, Cristo e as promessas e a herança de Deus nos atrai de maneira amorosa. Para quê? Para a gente experimentar a liberdade, para a gente experimentar a longevidade, para a gente experimentar a eternidade. Irmãos, é uma ignorância muito grande, minha e sua, quando a gente troca a plenitude de Deus por uma vida apegada às planícies ou às campinas de Moabe. O que Deus estava fazendo então no capítulo 3 de Deuteronômio é revelando mais uma vez a nova geração que entra em Canaã, que Ele é o Deus que ama o seu povo, que Ele nos atrai para amá-lo de todo o coração e para que a gente entre e conquiste a herança que está diante de nós. E no finalzinho do capítulo 3, Moisés mostra a intimidade dele com o Pai, com o Senhor. Ele diz que ele chegou para Deus e falou: Senhor, olha que diferença, as 2,5 tribos não queriam entrar. Moisés morre ansiando por entrar naquela terra, e Deus diz mais uma vez para ele: não, eu não vou te dar, não fale mais sobre isso. Essa é a liberdade que nós temos com Deus, de orar e insistir, e às vezes ouvir Deus falando: não, eu não vou fazer do jeito que você quer. Mas Deus, pela graça, levou Moisés ainda no alto de um monte para ele ver a terra. Ele contemplou aquela terra, e ele entrou na presença de Deus quando ele parte desta vida, mas ele entrou com o coração ansiando por essa promessa, pela herança de Deus. Deus não permitiu. Moisés está ensinando o povo
para que eles valorizassem aquela terra que eles iam entrar, para que eles olhassem para trás então, aprendessem com as vitórias que Deus já tinha dado, porque eles teriam vitória, eles conquistariam aquela terra, mesmo tendo ali gigantes. Interessante que ele mostra aqui a vitória sobre alguns gigantes que já tinham sido derrotados, inclusive um que tinha uma cama, que talvez seja o sonho de algumas pessoas, né? De 4 metros por 1,5, imagina, de tão grande que aquele homem era. Os gigantes que já foram derrotados na nossa vida, são lembranças que Deus vai nos dar vitória sobre os demais que possam se levantar no caminho. Não desista, não tenha medo e lute pela herança que Deus te deu. A herança espiritual em oração, em obediência, em amor pela presença e pela vontade de Deus. Entre, porque Deus já te prometeu e Ele vai à frente. Entre na herança. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra viva e eficaz penetre no nosso coração e produza em nós este amor genuíno. Pai, o Senhor nos ama de maneira tão maravilhosa que a nossa mente não pode compreender, mas que o Teu amor revelado na Tua palavra, nas Tuas instruções e conselhos, possa inundar o nosso coração de um amor como resposta a esse chamado glorioso. Senhor, livra-nos de ficar aprisionados nas fronteiras que o Senhor mandou que a gente avance em obediência, em guerra espiritual, em dependência do Senhor. Ensina-nos, Pai, a conquistar, a discernir e entrar em cada herança que o Senhor tem para nós e para a nossa família, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.